Olá, musas e musos, como vocês estão? Meu nome é Jéssica, eu sou formada em História e hoje eu vou falar um pouco sobre a peste negra. Como vocês devem ter visto, eu estava utilizando uma máscara e também passei um álcool gel. Tudo isso porque a gente está vivendo uma pandemia, a do Covid-19. Nesse vídeo eu vou tentar responder duas perguntas. A primeira, como as pessoas lidaram com a peste negra durante a Idade Média? E a segunda, o que mudou, o que transformou na sociedade após a peste negra? Então, meu povo, o que foi a peste negra? A peste negra foi uma epidemia que ocorreu na Europa durante a Idade Média, especificamente entre os anos 1346 até 1353, ou seja, quase 10 anos, o que é bastante tempo, não é mesmo? Naquela época, as pessoas não sabiam o que causava a peste negra. Hoje, a gente sabe que a peste negra foi causada por uma bactéria encontrada nas pulgas. Devido às más condições de vida e de higiene nas cidades, essa doença se espalhou, causando mortes e pânico. Mas quais eram os sintomas da peste negra? Febre alta, cerca de 41 graus, vômitos acompanhados de sangue e complicações pulmonares. Como as pessoas não sabiam o que causava a peste negra, o que elas acreditavam? Quais foram as explicações que elas encontraram para lidar com a peste negra? Bom, em primeiro lugar, elas achavam que a doença estava na poluição do ar, ou seja, nos miasmas. Mas o que é um miasma? Segundo o dicionário, o miasma é a emanação que se atribuía antes das descobertas da microbiologia à contaminação das doenças infecciosas e epidêmicas. Exalação pútrida que emana de animais ou vegetação Exalação pútrida que emana de animais ou vegetais em decomposição. Então, enquanto os animais e vegetações estavam em decomposição, aquele cheiro ruim estava no ar. E devido a esse cheiro ruim, as pessoas acreditavam que era o causador da doença. Essa crença de que a doença estava no ar levou as pessoas a utilizarem aquelas máscaras em formato de bico. Acho que todo mundo já viu algum desenho ou algum meme sobre essa máscara. Com as máscaras em formato de bico, as pessoas acreditavam que elas estariam protegidas de respirar o ar poluído, então elas estariam livres de pegar a doença. Em algumas imagens também podemos observar a presença de uma espécie de um incenso, que na verdade é um aromatizador, justamente para limpar o ar, o que as pessoas acreditavam que estariam livrando elas de pegar a doença. Tudo isso para evitar que se respirasse o ar poluído. Algumas pessoas também acreditavam que a doença era um castigo de Deus. Na imagem aqui, ou talvez aqui, a gente pode ver uma série de sujeitos que estão se flagelando, justamente para tentar pedir com que Deus... Nessa imagem, a gente pode ver que as pessoas estão se flagelando, ou seja, se machucando, justamente para pedir que Deus aliviasse a dor e terminasse com esse castigo. A população também começou a tomar uma série de precauções, entre elas evitavam comer carne, fazer sexo, atividades físicas e até mesmo tomar banho. Todavia, todos não se passavam de crenças, sem embasamento científico algum. Atualmente, a gente sabe que a causadora da peste negra era uma bactéria que se chama Yersinia pestis e que estava presente nas pulgas. E como eu já falei antes, a má condição de vida e de higiene permitiu que essa bactéria se proliferasse nas cidades, causando centenas ou milhares de mortes. Então, o que vimos até agora? Peste negra, Idade Média, Europa, poluição do ar, miasmas, bactéria, pulga, não existia embasamento científico, crenças, ok? Ainda tentando encontrar justificativa para o que estava acontecendo, as pessoas começaram a procurar culpados. Essa é uma reação humana sempre que nos deparamos ao desconhecido. Temos medo daquilo que não conhecemos, então procuramos justificativas para tentar entender aquilo e talvez dominar. Então, dentro disso, naquela sociedade durante a peste negra, as pessoas começaram a procurar culpados. Quem eram esses culpados? Os grupos marginalizados da sociedade, judeus, leprosos e estrangeiros. Como as pessoas lidaram com a peste negra? Elas não possuíam embasamento científico, então começaram a procurar formas de entender o que estava acontecendo, castigo de Deus, poluição no ar e culpados,
judeus, estrangeiros e leprosos. Mas, atualmente, a gente sabe, através da ciência, que a peste negra se proliferou por causa das más condições de vida e de higiene da população urbana, e assim a bactéria encontrou um lugar que ela pudesse se proliferar. Essa foi a primeira parte do vídeo. Agora vamos falar sobre as transformações após a peste negra, as transformações na sociedade após a peste negra. Após a dizimação de milhares de pessoas, mudanças profundas ocorreram na vida política e social da Idade Média. Podemos falar até que se iniciou uma nova era. As hierarquias sociais do feudalismo sofreram grandes mudanças. Então, se antes a gente tinha uma pirâmide onde estavam no topo da pirâmide o clero, o monarca, a nobreza, e abaixo da pirâmide os comerciantes, artesãos, camponeses e servos, tudo isso vai mudar. Por quê? Porque com a dizimação de milhares de pessoas, especialmente de camponeses, trabalhadores, servos, se gerou uma grave crise no trabalho, justamente por faltar mão de obra. Com a escassez da mão de obra, ela aumentou o seu custo e, a partir disso, ela começou a exigir direitos. O trabalho desses sujeitos passou a ser valorizado. Agora que a terra abundava e a mão de obra estava escassa, esses sujeitos puderam impor suas necessidades aos senhores feudais. E caso o senhor feudal não aceitasse as exigências do trabalhador, o trabalhador simplesmente iria procurar outras terras, outro senhor. Nesse sentido, as greves dos inquilinos aumentaram e eles começaram a ameaçar de êxodo em massa, ou seja, mudar para outras terras ou até mesmo para a cidade. Esses trabalhadores, especificamente os servos, eles pararam também de seguir certas ordens dos senhores, entre elas realizar diferentes tarefas na casa do senhor, ou seja, deixavam seu serviço de lado para trabalhar na casa do senhor. Tudo isso que eu falei até agora teve diversas implicações, entre elas o desaparecimento da servidão. Esses sujeitos, os servos, eles alcançaram um novo nível de vida e passaram a trabalhar como camponeses livres. Os camponeses livres trabalhavam apenas em troca de uma recompensa, ou seja, eles não eram mais servos. Claro que essas transformações ocorreram aos poucos, e isso não quer dizer que alcançou todas as partes da Europa, mas foram mudanças muito significativas para aquelas sociedades e que também gerou muitos conflitos. Então, rapidamente, quais foram as transformações que ocorreram na Europa após a peste negra? Crise do trabalho, ou seja, conflito entre classes, servos e senhores, o que gerou revoltas camponesas, abundância de terra e escassez de mão de obra, valorização do trabalhador e rompimento do domínio feudal e, por último, mudanças na hierarquia social. Então, musas e musas, para finalizar esse vídeo, eu vou lançar um desafio para vocês. Responda aqui nos comentários quais as diferenças e semelhanças que você consegue notar entre a epidemia da peste negra na Idade Média e a atual pandemia do corona que estamos vivendo. E você acredita que a ciência é importante para contermos a disseminação do Covid-19? Responda nos comentários, fiquem bem, protejam-se e até a próxima. Tchau!